Olá, eu sou César Barbosa e hoje irei ler um trecho do livro Retórica de Aristóteles, grande sábio grego, onde ele trata sobre a inveja. A inveja, que é um sentimento desprezível e muito comum entre os seres humanos. E Aristóteles, neste tratado, ele apontará as principais causas, os principais motivos que causam inveja e quais os tipos de pessoas que costumam ser invejosas. Por incrível que pareça, né, elas são muito parecidas com a vítima de tal sentimento. Normalmente são pares, companheiros profissionais, pessoas da mesma faixa etária, pessoas de um mesmo meio social, de uma mesma cidade e de uma mesma família. O parente, é comum algum parente sentir inveja de outro. Então, e ele vai definir inveja e também definirá emulação. Emulação, diferente da inveja, ele é um sentimento observado numa pessoa de bem. Ele é um sentimento conveniente. E o que seria a emulação? A emulação é quando você se sente apta, isto é, tem os pré-requisitos para assumir determinada função, conquistar algo, e não o tem. Entendeu? Isso é a emulação. Então ele vai definir também a emulação, inveja, mostra os principais motivos e os tipos de pessoas que costumam ter inveja. Então, leamos nós o que este grande sábio da antiguidade fala sobre a inveja. Não é difícil perceber quais os motivos que provocam a inveja, quais as pessoas que constituem o seu objeto e as disposições em que nos encontramos ao senti-la. A inveja é uma forma de sofrimento produzido pelo conspícuo êxito, no que tange aos bens indicados anteriormente, conquistado por um de nossos pares. Esse sofrimento nada tem a ver com a ideia de obtermos o certo bem para nós mesmos, sendo sim produzido pelo fato de que outras pessoas o possuem. De fato, todos aqueles que têm pares ou parecem tê-los se ressentirão da inveja. Chamo de pares aqueles que são nossos iguais por nascimento, parentesco, idade, disposição, distinção e posses em geral. Sentimos inveja também quando pouco nos falta para possuir todos os bens, razão pela qual pessoas de elevada posição e prósperas assentem, como se pesassem que todas as outras pessoas estão tomando o que a elas pertence. Também são invejosos os indivíduos que recebem especial destaque em função de alguma coisa particular, sobretudo se essa coisa particular for sabedoria ou felicidade. Os amantes das honras são mais invejosos do que aqueles que delas não são aficionados. Que se diga o mesmo daqueles que desejam passar-se por sábios, visto que ambicionam a reputação gerada pela sabedoria. A toda pessoa que tem ânsia de transparecer uma pessoa sábia, ela é invejosa de quem realmente a possui, de quem possui sabedoria. Referimos-nos aos bens que provocam inveja, às ações opostas que despertam o amor, as honras e a reputação, além do desejo de glória e dos diversos dons da fortuna. São quase sempre geradores da inveja.
E isso é particularmente pronunciado quando nossos desejos são intensos ou quando pensamos ter direito às coisas, ou ainda quando sua posse nos conferiria uma ligeira superioridade ou uma ligeira inferioridade em relação aos outros. Fica igualmente claro que tipo de pessoas invejamos o que já incluímos nas considerações anteriores. Invejamos aqueles que estão próximos a nós no tempo, no espaço, na idade e na reputação. Daí a sentença. Também sabem os parentes experimentar a inveja. A sentença pertence a Ésquilo, grande mestre do teatro grego. Aqueles que temos como rivais, aqueles com os quais rivalizamos, são os por nós indicados. Em contrapartida, ninguém experimenta inveja por aqueles que viveram há milhares de anos atrás, por aqueles que viverão daqui a milhares de anos, ou pelos mortos, tampouco pelos que vivem junto às colunas de Herácles, o Estreito de Gibraltar. O mesmo aplica-se àqueles que, aos nossos olhos ou aos olhos de outros, são sumamente inferiores ou sumamente superiores a nós, ou quem quer que seja que se encontre em condições análogas. Assim também rivalizamos com aqueles que perseguem as mesmas metas que nós, ou seja, competimos com nossos rivais nos esportes ou no amor, geralmente com aqueles que ambicionam os mesmos bens que nós. É sobretudo em relação a esses necessariamente que nos inclinamos a experimentar inveja. E daí a conhecida frase, o oleiro contra o oleiro. Também invejamos aqueles que obtêm o sucesso facilmente, enquanto o êxito para nós custa muito ou topamos com um fracasso. As pessoas que costumam ter dificuldades em alcançar o sucesso, segundo Aristóteles, costumam ter inveja daquelas que o conseguem facilmente. Invejamos aqueles cujas riquezas ou cujo êxito representam uma censura para nós, sendo eles nossos próximos e nossos pares, pois é evidente que, se não obtivermos o que eles possuem, foi devido a uma falta nossa, e uma vez que essa consideração nos causa constrangimento e é penosa, acabamos por invejá-los. Invejamos igualmente os que possuem aquilo que deveríamos possuir, ou que obtiveram o que realmente possuímos outrora. Consequentemente, os velhos invejam os jovens. Aqueles que muito gastaram para conseguir uma coisa invejam aqueles que despenderam pouco para consegui-la. E indivíduos que não obtiveram uma coisa ou que ainda não obtiveram invejam aqueles que rapidamente a obtiveram. Percebe-se nitidamente também em relação a quais pessoas, por quais razões e em quais disposições as pessoas levadas à inveja experimentam prazer. As mesmas disposições que as levam a experimentar sofrimento devido à privação, as levam, no caso contrário, a experimentar prazer. O resultado é que os juízes são colocados em tais estados de inveja, e se aqueles que suplicam sua compaixão ou desejam obter algo vantajoso são representados pelos invejosos, aos quais acabamos de nos referir, é evidente que não conseguirão despertar a compaixão de seus juízes. Agora lemos nós a definição de Aristóteles para emulação. Nas considerações que se seguem, veremos claramente em que condições experimenta-se a emulação, quais são suas causas e por quais pessoas é experimentada. Podemos definir a emulação
como uma forma de sentimento penoso, produzido pela visível posse por parte daqueles que são naturalmente nossos iguais, de bens tidos em alta estima, e que nós mesmos poderíamos obter. Mas tal sentimento é experimentado não porque outros possuem esses bens, mas porque nós não os possuímos. Disso conclui-se que a emulação é um sentimento conveniente e equilibrado e experimentado por pessoas de bem, ao passo que a inveja é um sentimento desprezível, somente experimentado por pessoas desprezíveis. De fato, a emulação nos torna dignos de obter esses bens, enquanto a inveja nos torna desejosos de impedir que outros os possuam.